Muito bem, vamos lá. Professor Felipe Leão respondendo a pergunta no Genética, hein? A Globo estragou o cinema nacional com Lei Rouanet? Como é que é esse negócio? Bora ver. Quero falar agora do segundo momento do auge do cinema brasileiro que a gente viveu. Segundo momento não, mas o que eu acho que talvez eu tenha vivido mais perto, assim, que pra mim foi o Agora Vai, que não foi. Que foi os anos 2000, né? Nos anos 2000 a gente teve ali a saidinha do Quatrilho, né? Chato pra chapéu, que todo mundo gosta muito. Pô, vai pro Oscar. Trilho, né? Não foi indicado, né, esse filme pro A Oscar. Sequência Central do Brasil, um excelente filme. Depois Central a gente começou... ainda é 90, né? 90, se não me engano, Central do Brasil, 99. 98. 98 ou 99? É, concorreu no Oscar de 99, acho que era de 98. E que na sequência já vem, pô, Cidade de Deus, você vem aí O2 produzindo uma porrada de coisa, que acaba dando pra gente Tropa de Elite, mas você tem aí muita coisa boa no meio do caminho. E muitas dessas coisas acabavam passando pela mão aí da maravilhosa Globo Filmes, né? O quanto que a Globo Filmes ajudou e atrapalhou o cinema nos anos 2000? Tá. Então, esse momento histórico aí é o auge da retomada, né? Que vai muito em conta que a gente conversou. Mas aí, isso é uma boa pergunta, hein? O que vocês acham, chat? Vocês acham que a Globo prejudicou mais do que ajudou? Acho que essa pergunta é honesta. Porque assim, uma coisa que eu ouvi uma vez, um cara, eu não vou lembrar quem, falou que a Globo fazia tanto pra filmes quanto pra música, era o seguinte: quando os caras fechavam com a Globo, no caso pra áudio era som livre, a Globo não entrava com grana, ela entrava com divulgação. Tanto que, se você lembra, nos intervalos das coisas na Globo, passava, né? Sei lá, CD do Terra Samba, som livre, né? Companhia do Calypso, passava muito nas regiões, né? Som livre, então ela metia propaganda. Então tu escutava tanto aquele trecho que isso fazia, obviamente, fazia o negócio vender, né? A percepção de que aquilo era um sucesso se tornava maior. Que é a mesma coisa com os filmes, né? De comercial e tal. Acho que foi o PH que falou isso, que ela entrava muito mais do que grana, entrava com espaço. Ó, eu te dou espaço, então eu vou te anunciar nos lugares que eu tenho espaço. Me parece uma ajuda, né? Anteriormente, quando o governo Collor extingue a Embrafilme em 92, a partir de 94 a gente começa a discutir o cinema da retomada brasileiro, que vai estar muito na mão da Globo Filmes, sobretudo a partir da segunda metade da década de 90. E a retomada, quando a gente fala cinema da retomada, retomada de quê? Né? E a gente fala, pô, retomada do cinema brasileiro, e portanto das suas contradições, da sua linguagem, e portanto retomada do que foi feito na pornô chanchada, no cinema novo, no cinema marginal. E quando a gente diz retomada dessa galera, não é replicar, fazer de novo, porque isso nem faz sentido. São movimentos característicos daquele tempo histórico, não faz sentido a gente replicar. Mas a história se faz de maneira dialética, então você... constrói essa história. E, portanto, o professor fala bem, né? Ele dá um contexto histórico ali pro negócio, né? O homem fala bem. O homem é uma máquina. O que já faz parte dessa construção histórica. As influências, tudo ali. Só que a retomada não é uma retomada do cinema brasileiro. É uma tentativa de retomada de público, né? Em razão de quê? Em razão desse limbo que se produziu na década de 80, que a gente conversou agora há pouco. Só que qual foi a tática para renovação de público, para construção de público nesse momento? Foi uma tentativa de replicação formal do que era produzido no estrangeiro. Então, se você vê esses filmes que você citou, por exemplo, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor de qualidade desses filmes, são filmes que exploram uma importação formal do que é produzido em Hollywood. Cidade de Deus, por exemplo, é um filme que é muito parecido com filmes americanos no sentido formal, tratando de temas intimamente brasileiros. Essa é a parada. Não é à toa que Cidade de Deus vai concorrer a Oscar de montagem, sabe? Porque tem uma montagem que é muito parecida com o que é feito lá fora. Uma forma entendi. muito parecida com o que é feito lá fora. E a Pô, isso é doido, hein? Não é? Mas assim, que vai lá. Se nós temos muito acesso ao cinema americano, eu acredito que é até natural que a gente vá replicar essa forma de contar histórias, porque é a forma que a gente tá vendo o tempo todo. Pelo menos como massa, né? E aí eu acho que nesse sentido até profissionais, assim, né? Porque, querendo ou não, como se forma um profissional que vai trabalhar no cinema? No passado, talvez você tivesse lá um pequeno bloco de pessoas que iam pra faculdade de cinema e tal, mas hoje em dia, cada vez mais, a gente tem inspiração do que a gente vê na internet. E se o que a gente consome é majoritariamente cinema americano, é natural que a gente vá replicar esse modelo deles de contar história. É por isso que a gente, de certo modo, quando assiste dorama, e tem vários no Netflix, a gente às vezes fica pensando assim, nossa, eles repetem uma cena 30 vezes, né?
Porque é o jeito dos caras de contar a história deles. Então, assim, sem acesso à diversidade de formas de contar a história, a gente vai replicar aquilo que é o padrão mesmo americano, né? Que, por sinal, não só é um padrão que nos é imposto, afinal de contas, pela quantidade, mas que também vai como é que é a palavra? Ele vai gratificar qualquer empresa que queira agir igual. E quando a empresa de produção de mídia nos últimos anos a gente aprendeu isso facilmente, que para construir monopólio e, consequentemente, ter muito fã, elas precisam distribuir um monte de conteúdo, né? Então precisa produzir muito. Então, 500 filmes... Lembra quando a Netflix estabeleceu o plano que era vamos fazer muito filme de Natal porque eles eram baratos e as pessoas gostavam de ver? Então você vai na Netflix e procura filme de Natal. 500 filmes, irmão. Por quê? Porque é barato de fazer, então faz a moda caralha, né? Assim como a indústria do dorama. Você vai procurar os doramas, você acha trocentos. Por quê? Porque teoricamente é fácil de fazer. Você faz ali, né, um padrão e vai fazendo aos montes. Então, eu acho que nesse sentido a gente vai acabar imitando mesmo. Por quê? Porque como trabalhador, o que eu quero? Eu quero mais trabalho. Então aparece uma Globo dizendo assim, ó, faz muito disso aqui que eu quero, o cara vai fazer também, né? A retomada tem essa característica de se utilizar de formas estrangeiras, de uma importação de formas estrangeiras para produzir algo que é feito, os temas que foram criados aqui. Qual é o grande problema disso tudo? Hollywood faz filme hollywoodiano desde sempre. A gente não. Então, se encontra essa barreira de construção de público na tentativa de se importar essa lógica e não de produzir uma forma que encontre com as contradições brasileiras, intimamente brasileiras, que era produzido muito na década de 70, que a gente estava conversando, por exemplo. Então, são filmes que são relevantes, são importantes, mas a gente acaba marcando alguns deles frente ao que foi produzido como um todo aqui no Brasil nesse momento histórico, que tem muito dessas características estrangeiras sendo produzidas ali. Olha aí, ó, mas Cidade de Deus tem elementos do cinema marginal brasileiro, tem mais elementos do cinema marginal brasileiro do que qualquer elemento hollywoodiano, enfim. Não sei se ele usou o melhor exemplo de filme pra isso. Vamos ver. Foi um momento histórico também, sobretudo a partir de 2000, no governo Lula. E quando eu digo governo Lula, eu não estou falando que ele fez o que era preciso, mas talvez foi o momento histórico de maior crescimento da indústria brasileira fora a época da Embrafilme, né? A gente lutando por pouco, o governo Lula. O barulhinho do copo d'água foi bem, né? O canal Estúdio Universal também. Tanto é que é o mesmo grupo de atores que fazem vários filmes em 2023 e passaram os filmes em junho e fizeram a temporada de Natal de... Olha aí, ó. Não foi nada, bizarro, nada disso. E foi um momento que a gente passa a discutir cota de tela, a gente passa a discutir esse espaço para cinema brasileiro nos cinemas. Acho que a Lei Rouanet vem junto. Lei Rouanet, tudo mais, lei do audiovisual, que na verdade são leis que vêm até do Fernando Henrique ainda, que são leis neoliberais. Assim, a gente, quando eu digo que são leis neoliberais, assim, é melhor tê-las do que não tê-las, mas não é o que a gente quer. Por quê? Porque a lei do audiovisual, a lei Rouanet e tudo mais, ela demanda desse caminho que passa pela empresa, né? A empresa acaba sendo a provedora no sentido de ela tirar do seu próprio imposto para desfinanciar determinado filme, então ela vai escolher o que ela quer financiar. Ela vai escolher, claro, vai escolher o que ela quer botar, né? Onde, em que filme ela quer pôr o seu nome, né? Ou qualquer outra empresa. E nesse caminho, claro, vai ser o mercado privado que vai ditar os caminhos do cinema brasileiro. Quais temas podem ser tratados e quais não podem ser tratados. Senão, você não vai ter financiamento. Então, o artista, ele encontra a sua limitação frente ao mercado na medida em que ele chega com um projeto e o cara fala, não, esse aqui vai manchar a imagem da minha empresa e tudo mais. Então, não pode tratar disso aqui. Então, Isso é doido, né? Uma vez eu vi alguém falando que no mercado de games, durante muito tempo, as fábricas não queriam deixar as montadoras, né? As montadoras de carro não queriam deixar os games usar literalmente o nome dos carros porque elas não queriam relacionar a imagem de que um carro no videogame pode ser amassado e sofrer acidente com elas. Olha que bobagem, né, mano? Começa a ter essa dificuldade, mas isso não significa dizer que o cinema não avançou em espaço, em número de produções. O número de produções brasileiras cresceu bastante, sobretudo porque a gente vinha da década de 80 e 90 ainda crescendo um pouquinho. E a década de 90. Por isso que não tem no GTA. Explodiu é forte, mas cresceu consideravelmente ao que veio antes. Não, eu lembro de ter Jorge Furtado, Ana Mulher Laerte, ter
coisas maravilhosas chegando que não Sim. chegavam antes. Sim, Jamais chegariam antes. Né? Só que a grande questão é que o nosso retrato recente naquele momento, do passado recente naquele momento, era muito precário. Então, qualquer crescimento era muito sentido. Era muito sentido. Mas a Globo Filmes, ela sequestrou, né? De Sequestrou. uma certa forma, a Lei Rouanet e outros Sequestrou. mecanismos, né? Nesse momento histórico, sim. É por isso que a gente precisa discutir cota de telas sob uma outra perspectiva hoje. Mas, naquele contexto, sim. Por quê? E aí vai muito naquela lógica que a gente estava falando anteriormente. A gente tem uma lógica de imperialismo que impera do estrangeiro para cá. A gente precisa discutir imperialismo sobre escalas, né? Essa escala estrangeira que chega aqui e domina todas as salas brasileiras. E quando você abre sala para cinema brasileiro com a cota de telas, você, sei lá, abre uma sala ali. Por isso que a gente precisa discutir a cota de telas de maneira mais expansiva. Quem vai ocupar essa sala? Vai ser essa lógica monopolista nacional. E quem vai monopolizar esse mercado nacionalmente? A Globo. Então, por isso que a gente precisa atualmente discutir a cota de tela sobre primeiro, criar mecanismos de financiamento para o cinema brasileiro para que a gente possa ampliar o mercado exibidor, porque o mercado exibidor brasileiro é muito curto. A gente tem menos salas que o estado da Califórnia, no Brasil inteiro. A gente concentra o parque exibidor brasileiro em São Paulo. 1/3 das salas de cinema do Brasil estão em São Paulo. O segundo lugar é o Rio de Janeiro. Assim, são mais de 1.500 salas, 1.300 salas, uma coisa assim, em São Paulo. O Rio de Janeiro tem 300. O segundo lugar tem 300. Caralho. Que loucura. Isso em 2016. Hoje pode estar diferente, eu não sei nem se está mais, tá? Porque a gente passou por período de pandemia, passou pelo governo Bolsonaro. A tendência é fechar, né? Tem menos. Pois não sei nem se esse mercado exibidor encurtou, mas eu não vou nem entrar nesse mérito, que vai que aumentou e eu tô falando errado, né? Mas no relatório de 2016 mostrava que a gente tinha aproximadamente 3.500 salas no Brasil, onde 1/3 se concentrava em São Paulo e o segundo lugar, Rio de Janeiro, com 300 salas, em terceiro lugar era Belo Horizonte, era Minas Gerais. O Acre, nesse relatório, por exemplo, tinha 2 salas. Não. O Pernambuco, que hoje é um dos principais centros de produção cinematográfica brasileira, tinha 90 salas. Então, assim, sabe? A gente primeiro tem que discutir o crescimento desse mercado exibidor para que a gente possa ter espaço para o cinema brasileiro. E aí, segundo, cresceu esse mercado exibidor, garantir que o cinema brasileiro esteja lá dentro, né? Porque senão a gente aumenta o mercado exibidor e quem entra vai ser o cinema americano do mesmo jeito, né? Então, aumenta esse mercado, separa o número de salas, sonho, 50% das salas do cinema brasileiro, sonho. Tá? Mas supondo que 50% seja separado do cinema brasileiro, aumentando esse parque exibidor, dentro desses 50%, há um monopólio que atua em escala nacional. Quem é esse mercado? É a Globo Filmes. Se você aumenta o número de salas disponíveis, claro, aumenta também o número de produções e a Globo Filmes vai imperar dentro dessa lógica. Então, a gente tem que garantir que dentro desses 50% se limite determinado percentual para um único filme. Né? Assim como no percentual estrangeiro tem que acontecer, né? Um único filme não pode ocupar 90% das salas, você limita a 30%, 40%, Vingadores chega aqui e não ocupa 90%, ocupa 40%, para que a gente possa ter diversidade, não só no cinema brasileiro, mas também em cinema estrangeiro. Né? Eu quero assistir o novo filme do Petzold no cinema, sabe? Só que eu não consigo, porque senão lá no Rio de Janeiro eu tenho que pegar um metrô 1h20 da minha casa. Mas mesmo aqui em São Paulo. Tem coisa que você não encontra fácil. Pois é. O próprio Godzilla Minus One. Pô, tô querendo assistir esse filme aqui então. Godzilla Minus One. Tem que caçar. Só tinha no Cinear aqui da cidade e assim, só no horário das 18 horas, que é um horário complicado ali, né? Não tem horário alternativo. Os alternativos é só os filmes mainstream. Aonde é que tá passando? Não, me disseram que vai passar no Frei Caneca, uma coisa assim. Então, eu acho que eu vou por exemplo, pra quem mora na Zona Leste, Frei Caneca é um outro estado, né? Sim. É um outro rolê. Sim, então, assim, é isso. A gente precisa que diversifique também o estrangeiro. Porque parece muito que a gente tá falando, não, quero que filme brasileiro só tenha esse filme brasileiro no cinema. Não é isso. A gente quer, inclusive, que no mercado estrangeiro tenha diversidade, que a gente possa escolher o que assistir. Que não seja só os filmes da Marvel ali disponíveis. Exatamente. E dentro dos nacionais, se limite também o espaço para um único filme, que senão a Globo Filmes vai dominar. E que haja espaço para cinema independente nesse contexto. Eu lembro muito das falas do Caio Blá, nos anos 2000, de como ele falava do quanto a Globo acabava entrando... Isso era muito louco. Pra quem não acompanhou o cinema nos anos 2000, era muito doido, assim. Porque teve esse breve momento, assim, você fala, pô, a coisa vai voar, né? Sim. E aí a Globo achou a fórmula, as contradições que você falou, achou a fórmula dentro da fórmula. Então ela conseguia pegar as leis de incentivo. Então, a grana de divulgação do filme que ela tinha direito a pôr, ela colocava nela mesma. Sim.
pra divulgar o filme que ela mesma tava fazendo. Então, ela ganhava com a divulgação, ela ganhava com a produção e ainda pegava muito filme que acabava virando, que ainda faz até hoje. Você vê o filme do Tim Maia no cinema pra daqui 3 meses virar a minissérie do Tim Maia. E você fala, porra, então isso nunca foi feito pra ser um filme, né? Foi pensado pra ser uma minissérie. E sem contar quando a gente via ali no cinema nos anos 2000, que acho que foi quando a gente olhou e acho que dava pra ver, tipo assim, isso aqui, uma coisa deu errado aqui, né? Você no cinema tinha Até que a Sorte Nos Separe, parte 4, De Pernas pro Ar, parte 8. Você via, tipo, pô, é o mesmo filme do Leandro Hassum. Sim. Por quê? Porque era o que trazia público, o que fechava a sala, e aí o que a gente pensava que, pô, não, a gente vai ver mais Amarelo Manga, vai ver mais Estômago, vai ver mais Abril Despedaçados, não. Era mais um filme da Globo. Sim. Que é um... e quando eu digo isso, quando você diz isso, Edson, não é nem falar que esses filmes não devem existir. Esses filmes são importantes, inclusive, para pagar as contas de muitas pessoas, e sustenta a indústria, e forma profissional. Perfeito. Sim. E é um tipo de filme que está muito apegado à nossa história, às chanchadas brasileiras lá da década de 50. Exato, mas também é isso, né? Se você não der oportunidade para novos títulos, e aí quando eu digo oportunidade ainda que seja uma sala, 2, você não dá a chance do público de poder escolher, né? Tipo assim, porra, eu não conheço esse filme, vou lá ver, mano, né? Que você citou aqui recentemente, por exemplo. Então eles estão muito apegados na nossa história, inclusive. Então, hoje a gente chama eles, inclusive, de Globochanchadas, né? Então... Esse é muito bom esse nome. Sim, mas eles são... É importante que tenha, sabe? Inclusive que são importantes ferramentas de construção de público brasileiro. Mas é importante que haja, dentro do projeto de cotas de telas, de separação para cinema brasileiro, que dentro desses filmes brasileiros se garanta espaço para cinema independente. Para que não seja monopolizado esse espaço só para Globo Filmes. Para que haja uma diversidade, para que o público, para o espectador, possa ir ao cinema e não tenha que escolher entre assistir um filme da Marvel ou aquele filme brasileiro ali, esquecido, que está ali no cartaz. É da Globo. Então, ele possa escolher entre os filmes estrangeiros e os filmes brasileiros que estão ali. E isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o professor Felipe. Professor Felipe Leão, mais uma vez, trazendo uma discussão importantíssima. Tá aí, se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia e... obrigado.